Fala comigo, nação rubro-negra. Ó, um recado para quem não é do Rio de Janeiro, né? Já venho logo com uma informação extremamente importante e necessária. Segue tudo normal, tá? Aqui no DDD 21, tudo correndo conforme planejado, nada fora da normalidade, tudo seguindo a linha natural das coisas. Ontem nós tivemos aí um dia de sol, né? Um domingo bem ensolarado, bastante calor, como o carioca gosta, praia lotada, enfim, né? Bem como o carioca gosta mesmo. E aí, aquela velha história, né? Se é domingo, se tem um dia bonito, tá sol, se o carioca tá feliz e tem clássico dos milhões, óbvio que só um lado sai vitorioso nisso daí, né? O Flamengo venceu o Vasco da Gama por 2-1 com o gol dele, do maior gringo da história do Flamengo, o maior estrangeiro que já vestiu essa camisa, Giorgian de Arrascaeta, o nosso uruguaio favorito, né? E o melhor jogador da América do Sul, sem o menor exagero, sem o menor medo e risco de errar, eu bato esse martelo, é o melhor, o jogador mais genial do futebol sul-americano e que inclusive começa muito bem nessa temporada, né? Já tem 4 gols, vice-artilheiro do Flamengo, atrás só do Gabigol, vive um início maravilhoso, marcou inclusive um golaço de falta já nessa temporada, então tá mostrando que o tom dele vai ser outro, né? Que se vimos um patamar já altíssimo de Arrascaeta, talvez, quem sabe, veremos um ainda maior em 2022 e essa é a minha torcida, assim, eu acho que falar sobre o Arrascaeta é falar muito sobre o óbvio, né? Falar muito sobre magia, sobre mágica, genialidade, porque, enfim, o Arrascaeta tem fundamentos que só ele, por isso que é tão difícil encontrar um substituto, né? O Flamengo até agora não conseguiu ninguém que se aproximasse mesmo da qualidade do uruguaio, mas é porque o Arrascaeta é muito diferenciado mesmo, né? Ele consegue ser veloz, ele consegue ter uma leitura de jogo diferente de qualquer outra, então quando você, até a gente assistindo mesmo, quando a gente pensa numa jogada, ele já pensou em outra, muito mais genial, que foge até, né, daquilo que a gente trata como brevidade, então ele já olhou além, já foi além. A facilidade que ele tem também, né? Uma facilidade impressionante que o Arrascaeta tem para encontrar espaços. Às vezes você vê ele ali entre 4 marcadores, todo mundo em cima, e ele se desfaz tão fácil, né? Ele faz parecer fácil mesmo jogar futebol. Ele se desvia, a bola não sai ali do grude dele. É uma bolinha que sabe que é bem cuidada, é bem tratada por ele, então não solta muito do corpo dele e ele tem uma agilidade que, enfim, só ele, né? Se for para falar de Arrascaeta, depois eu gravo um outro vídeo de opinião e passo aqui meia hora se a produção me permitir. Mas eu quero tocar em 2 pontos, né? Eu quero dar 2 opiniões sobre a Arrascaeta. Primeiro, fora toda essa qualidade que eu já citei, que eu já mencionei, que provavelmente todo mundo vai concordar, é um dos poucos pontos de unanimidade na torcida do Flamengo, eu acho que chegou a hora do Arrascaeta também viver um momento extremamente decisivo, sabe? Assim como ele decidiu o clássico dos milhões, não foi o primeiro que ele decidiu, eu sei disso, né? Tivemos com a Abel, inclusive, que também foi numa Taça Guanabara, mas eu acho e torço para que o Arrascaeta viva um momento muito decisivo, assim, não que ele não tenha sido decisivo em todos os nossos títulos, ele foi extremamente decisivo em todos os nossos títulos, mas quando eu digo decisivo, eu falo mesmo sobre um gol, né? Eu queria mesmo, eu torço para que ele marque um gol, sabe? Uma final muito importante, assim, ano passado eu até brincava com alguns amigos em fazer um questionamento, quem você acha que vai marcar gol da final da Libertadores? Se você puder escolher um jogador para marcar o gol do título da Libertadores, quem seria? E o Arrascaeta era bem lembrado por uma boa quantidade de torcedores, assim. Então eu torço muito mesmo para que ele viva, para que ele continue sendo extremamente decisivo e seja ainda mais, sabe? Que ele consiga marcar um gol numa final de campeonato imensa, assim, e termine de marcar e gravar o nomezinho dele na história. E a outra opinião, que talvez essa seja até um pouco mais polêmica, assim, ou nem tanto, é se eu acho certo ou necessário que o Paulo Souza não utilize o Arrascaeta contra o Bangu, né? Que poupe o Arrascaeta, enfim. Já vou começar falando que sim, eu acho que o Arrascaeta deve ficar no banco mesmo, assim, se eu pudesse optar, né? Se eu pudesse dar uma dica ao Paulo Souza, eu acho que o Arrascaeta não deveria ser titular contra o Bangu, deva ficar no banco mesmo, por 2 razões, né? Primeiro porque contra o Bangu, o Flamengo já classificado para a semifinal, já com vantagem do empate. Para quem não sabe, o Flamengo vencendo o Vasco, né, como ocorreu, garantiria e garantiu a vantagem do empate para a fase semifinal, então basta um empate para que o Flamengo chegue grandão na final em busca do tetracampeonato, o inédito tetracampeonato, e não só por essa razão, né, por ser uma vantagem que já foi conquistada e um jogo que então não vale muito, o adversário tem uma qualidade ainda mais abaixo do que era do Vasco da Gama, não vejo necessidade de utilizá-lo, mas principalmente porque o Arrascaeta faz parte da pré-lista de convocados do Uruguai para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Flamengo também, a seleção brasileira, quer dizer, também tem 3 jogadores do Flamengo na pré-lista, tem Gabigol e Everton
Ribeiro, que todo mundo já está acostumado, e o Pedro é a novidade da seleção do Tite, né? Então sai oficialmente na sexta-feira essa convocação da seleção brasileira, mas o Arrascaeta também está na pré-lista de convocados do Uruguai. E o Flamengo precisa, né, de alguma forma, encontrar uma maneira de ser menos dependente do Arrascaeta. Então, visando isso e sendo uma das poucas possibilidades de teste que o Paulo Sousa vai ter a partir de agora, eu acho que o Arrascaeta, eu acho que não deveria nem existir muito um debate sobre essa titularidade. Eu acho que o Arrascaeta deve ser reserva contra o Bangu nessa última rodada da fase de grupos, né, a 11ª, justamente pensando já na semifinal, nas convocações, porque para quem não sabe, as eliminatórias da Copa do Mundo de março vão acontecer na mesma data da semifinal do Carioca. Então, o Flamengo corre o risco de não ter Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta e Isla para a fase semifinal. O Flamengo já perde 2 dos principais atacantes, né, Gabigol e Pedro. E perde o Arrascaeta, que é uma peça que não existe um substituto. Então, o Flamengo precisa já se adaptar ali contra o Bangu mesmo, a encontrar uma forma de atuar na fase semifinal, principalmente sem o Arrascaeta, que é o jogador que o Flamengo é mais dependente, e não só de hoje, né, mas da temporada passada também. Então, o Flamengo precisa encontrar essa forma. E por isso, eu acho, na minha opinião, que o Arrascaeta deveria ser reservinha, deveria descansar ali no banco, para que o Paulo Sousa consiga trabalhar ali o seu meio, né, a sua frente, sem o Arrascaeta. Então, essa é a minha opinião, até porque não vai ser só essa convocação, né, de março, teremos outras no decorrer do ano, até porque a Copa do Mundo acontece já no finalzinho de 2022, e essas são minhas opiniões sobre a Arrascaeta. Para finalizar, se eu sou a PVZ, eu trouxe um dado, né, o Arrascaeta se tornou, com esse gol aí decisivo contra o Vasco, o 10º maior artilheiro do Flamengo no século, empatado com Diego Ribas e com Paulo Guerreiro. Todos os três têm 43 gols pelo Flamengo. Se ele fizer mais um, ele já iguala o Edilson e o Pedro com 44 gols. Então só mais um já faz ele subir aí alguns degraus aí nesse ranking. Então torceremos, acompanharemos e vamos acompanhar aí se o Paulo Sousa vai topar a minha ideia ou não, e vocês aqui nos comentários também.